Olá, sou eu aqui de novo. Hoje é o dia 11 de fevereiro de 2026 e é quarta-feira. E o que se observa no início, além dos agora tradicionais ataques e investidas, que são, sabe, essencialmente implacáveis contra a infraestrutura energética da Ucrânia, também se observa, para aquelas pessoas que são fãs de drones, não se enganem, os drones são uma parte muito importante. É uma das partes constituintes das operações na linha da frente e além, mas também te diz tudo o que precisas de saber sobre a dominação ainda da artilharia e especialmente a artilharia integrada naquilo que falo constantemente, que se chama Rookie Rock, que é o complexo de reconhecimento, ataque e o fogo. E esta é a parte da, essencialmente, o novo tipo de guerra em condições reais de combate. Eu enfatizo isso. Contra o inimigo que realmente revida e morre agora aos milhões, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a invasão dos EUA em 2013, de como quer que se chamasse, liberdade iraquiana, não me lembro agora, e então esta é a sua, bem, basicamente a sua postura uma postura essencial do exército russo. E antes que eu vá hoje e fale um pouco sobre a questão da marinha, teremos que este viés naval, por assim dizer. Bem, então, vamos fazer uma espécie de revisão, para além da sua, obviamente, a artilharia desempenhando um papel crucial juntamente com os tanques, diga-se de passagem, da Operação Militar Especial, terei de ir e dar uma olhada na situação tática, ou melhor, na situação operacional no campo de batalha. E começamos com as perdas tradicionais. Das Forças Armadas da Ucrânia. Como podem ver, foi um dia bastante extenso para os chamados operadores de drones ucranianos. Muitos deles foram identificados e mortos, mas sim, lançaram quase, 458 drones e a maioria deles, como de costume, foram abatidos. Mas, obviamente, eles também atacam principalmente civis e mataram uma pessoa lá, uma pessoa civil, e ele foi atacado no seu carro. Mas ainda assim, eu acredito que tenha sido um HIMARS ou algo como um HIMARS, um MLRS, que foi eliminado. E como podem ver por si mesmos, voltamos a ter cerca de 1.300 por dia em termos de vítimas, é principalmente mortos. E para aquelas pessoas que realmente pensam que alguém inventa histórias sobre a atrocidade que atitudes, de um tipo essencialmente nazista em relação à vida humana entre as forças armadas da Ucrânia. Vocês podem ir ao meu blog e verão lá, porque não vou postar este vídeo aqui. É um desses vídeos, e há muitos deles. Foi o mais recente, sobre a forma como as Forças Armadas da Ucrânia lidam com seus feridos, que em russo se chama Carga 300. Carga 200, sendo claro, os seus mortos em combate. Então, sim, eles simplesmente os eliminam. Eles não querem ter que lidar com eles. E se você está ferido, então o que você vai fazer? Você vai eliminá-lo. Você vai simplesmente matá-lo. E é isso. O que está acontecendo lá? E agora temos também a outra notícia que é realmente engraçada, porque especialmente no meio de toda essa bravata da especialmente União Europeia, temos agora que essa é a notícia sobre a Legião Internacional. Oh meu Deus, olhe para isso. Então, assim, está confirmado que a Ucrânia está enviando mercenários para a morte. Sério, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia chocou estrangeiros ao decidir transferi-los para unidades de assalto para as tarefas mais mortais. O Le Monde noticia. Bem, e veja o que está acontecendo lá. Sim, todos esses caras, da Colômbia, dos Estados Unidos, da Polônia, da Suécia, do Reino Unido, sim, eles não vão mais viver. E a decisão do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia de dissolver a Legião Internacional causou incompreensão e desmoralização entre os combatentes estrangeiros.
É claro que se trata de desmoralização. Eles foram lá para fazer o quê? Todas aquelas tarefas fáceis na retaguarda para servir como tropas de barreira. É por isso que o pessoal da OTAN é principalmente conhecido. E por fazer algumas coisas que têm um baixo risco de serem mortos. Agora, claro, houve um mal-entendido. Bem, que pena para eles, pessoal. E de acordo com os combatentes, a Legião proporcionou um ambiente seguro. Então, aí está, eles foram para lá em busca de um ambiente seguro, sabe, na operação militar especial, incluindo através de comandantes bilíngues. Os comandantes apontam que a Legião era uma unidade única, oficiais eram bilíngues, o treinamento era especializado com foco em vantes e táticas defensivas. Bem, isso não mais acontece. E sim, esses indivíduos, porque é óbvio que as Forças Armadas da Ucrânia estão com escassez de pessoal, eles serão mortos agora, absolutamente, porque é exatamente isso que acontece com as Forças Armadas da Ucrânia todos os dias. E agora haverá esses chamados mercenários voluntários, que serão, bem, basicamente mortos. Simples assim. E então, é claro que não estão felizes, sabe? Eles pensaram que iriam a este safari matar alguns russos e depois voltariam para seus países e se gabariam disso, tipo, sim, matamos russos, eu sei, sabe? Batalhas de verdade e coisas assim. Não, eles vão enfrentar agora batalhas reais e uma guerra de verdade. E então, se você for agora e der uma olhada na situação operacional no terreno, bem, como podemos ver, este é o mapa de Parochia. Vamos aos nossos amigos, o Marat Khairulin e Coronel Popov. Como podem ver, os russos estão a avançar em direção a Parochia, mas também é a questão de Orehov. Como podem ver no meio deste, o mapa, e sim, está condenado agora. Ela vai ser tomada e depois disso permitirá fortalecer, quero dizer, sim, endireitar a linha de frente. Como você mesmo pode ver, a linha de frente está muito ativa lá. E sim, superar um dos últimos, bem, arcos defensivos, se quiserem, da defesa ucraniana, e a Zaporizhia está a ser castigada, especialmente a sua infraestrutura energética mais próxima, muito, muito mal, para dizer o mínimo. Então, é isto que temos espalhado por todo o lado, e não vou, alongar-me mais sobre este assunto. Podem ver por vocês mesmos que é outro Kaysar autopropulsado, que está a ser apanhado pelo seu Rook, na verdade, o seu complexo de reconhecimento e fogo, e está a ser destruído. Então, não está mais lá. Foi completamente destruído, isso. Acontece ao longo de toda a linha da frente, todos os dias, a toda hora. E é quando você olha para as baixas das Forças Armadas ucranianas, elas são aterrorizantes. Quer dizer, nem a OTAN consegue enfrentá-las. E, obviamente, os franceses, os franceses sendo franceses, eles pensam que são tão irresistíveis e magníficos que todo mundo tem que admirá-los. Temos este sujeito, quer dizer, sim, você pode ver aqui, Macron diz, a Europa enfrenta profunda ruptura geopolítica, lida com mudanças na ordem mundial. E então ele disse, é hora de a Europa acordar, se não decidirmos por nós mesmos, seremos varridos, disse o presidente francês. Bem, foi ontem e o problema é que o sujeito chegou um pouco tarde demais à festa, porque a Europa foi varrida e militarmente o destino da Europa está decidido. Obviamente a Europa é absolutamente impotente militarmente. Depende completamente dos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos possam trazer grande mudança no seu balanço de poder. Mas pelo menos, sabe o que algumas pessoas estão em pânico? Agora dizendo que, meu Deus, russos e, os franceses deveriam conversar. Sim, o senhor Lavrov confirmou isso categoricamente. Disse, sim, há problemas técnicos. O nível dos especialistas é o nível diplomático mais baixo. Eles conversaram, provavelmente já haviam conversado antes disso. E Lavrov foi absolutamente claro sobre toda a situação com a França, quando lhes disse há uma semana, creio eu, durante a sua entrevista a Rick Sanchez, que se vocês querem ligar, liguem. Por que enviam todas essas, faturas e o que mais? Se tiver algo a dizer, ligue. Caso contrário, eles vão repetir a mesma velha ladainha. É uma pena. Os russos já ouviram isso antes, então não estão interessados. Então, se você tem algo a dizer, diga, sabe? Se não, bem, então cale a boca e, encare seu destino, essencialmente.
E é isso que está acontecendo no mundo lá fora, de forma mais abrangente, por assim dizer. E sim, como podem ver, estas são as mais recentes produções de um designer estônio, como podem ver. Rusnia em russo é é uma espécie de jargão que é essencialmente ofensivo, é como o Gokshauts também. Ah, quer dizer, são os russos, sabe? Então, Rusnia é tipo Yankees ou algo do gênero, caipiras. Então, e sim, ela sugeriu o designer que disse que é melhor matar a Rusnia, os russos. Aqui, como podem observar por si mesmos, ela concebeu todas estas t-shirts, por exemplo, e isso explica tudo o que, essencialmente, os europeus devem matar a Rusnia, e há muitos europeus, muitos mesmo, que apoiam esse tipo de atitudes em relação aos russos. Portanto, não há nada de novo a emanar ou a vir da Europa. E também os russos, como muitas pessoas ainda continuam a discutir o assunto e a discutir a situação envolvendo Anchorage. E bem, senhor, Lavrov já afirmou aqui que basicamente não vai a lugar nenhum os Estados Unidos até que seja completamente humilhado militarmente. Não que isso já não tenha acontecido antes. Não vai entender que não é tão grande e poderoso quanto pensa que é. E aqui chegamos à questão, há muita gente que adora essas coisas táticas e técnicas, todos aqueles brinquedos militares. E, obviamente, eles adoram táticas, e principalmente táticas como, sim, temos este esquadrão, sabe, estas forças especiais, sujeitos que, sabe, atiram a 1 quilômetro de distância e fazem os cérebros de algum cara voar pelos ares ou algo do gênero. Sim, está tudo bem, forças especiais não vencem guerras. Apenas os Estados-nação, com todo o seu poderio industrial, são capazes de vencer guerras. E o que acontece, então, é que, isso é algo muito interessante. E você sabe, eu realmente leio documentos russos, americanos, britânicos, o que quer que seja, alemães, para que vocês não os leiam. E o que temos agora é um documento bastante interessante, que é fornecido por ninguém menos que o chefe de operações navais. E aqui está. Antes de eu aprofundar, quero mostrar-vos algo que, na verdade, vai contradizer este documento em certa medida. E se você for dar uma olhada nesta notícia que foi ontem, bem, Marinha, o líder quer avançar mais rápido e mais enxuta, em vez de recorrer à porta-aviões em momentos de crise. E eles falam sobre isso. Um oficial de alta patente da Marinha do Zemmour deseja convencer os comandantes a empregar navios menores, mais modernos e outros recursos para as missões, em vez de consistentemente utilizar os gigantescos porta-aviões, como se observa atualmente no reforço militar americano na costa da Venezuela e do Irã. Este é o almirante Gault, e ele é o chefe de operações navais. E antes de partirmos, quero salientar, ao contrário de Lisa Franchetti, que foi uma contratação obviamente, não sei como ela poderia ter sido a chefe de operações navais e ter comandado o Destroyer. Este almirante, apesar do facto de não se ter formado na Academia Naval dos Estados Unidos, ele, na verdade, concluiu todos os cursos de formação de oficiais. E, ele tem um diploma de pós-graduação em física e várias outras coisas. Ele é um sujeito muito inteligente, quer dizer, ele é muito culto. Ele definitivamente frequentou a escola de formação de oficiais e sabe todas as outras coisas, a escola de guerra naval e muito mais. E então, ele é de verdade. Ele é tão autêntico quanto se pode ser. Ele ele iniciou, na verdade, a sua carreira, o almirante Gault, nos boomers, que são submarinos de mísseis estratégicos, os quais nem sequer representam uma geração mais avançada. Eles precedem uma geração superior. E assim, depois disso, ele comandou 3 submarinos nucleares. De ataque rápido, classe Los Angeles. E assim, ele é um profissional de verdade. Então, ele comandou o esquadrão dos submarinos. Então, este é o mais alto nível profissional. E sabemos, quer dizer, e estou a sublinhar isto sem parar, que, essencialmente, a joia da coroa da Marinha dos EUA, apesar de todos os seus problemas, é claro, a força de submarinos americana ou da Marinha dos EUA, de primeira uma das duas melhores, primeiro, segundo, é a segunda história. É definitivamente de primeiríssima categoria. Quer dizer, é uma força submarina de classe mundial e tem um corpo de oficiais que serve lá como seu pessoal. Então, obviamente, não sem problemas.
todo mundo tem problemas, sabe? Mas isto é algo sério. Esta é uma poderosa, basicamente, uma unidade, se quiser, da Marinha do Zewa. Esta é essencialmente a principal razão para este Almirante Galt ser um excelente realista sobre a guerra naval moderna. Ele compreende da perspectiva de um submarinista com vasta experiência que aquilo que observamos hoje, a Marinha dos Estados Unidos, não está exatamente à altura da tarefa. E ele, essencialmente, afirma coisas que, em certo momento, Elmo Zumwalt, sendo chefe de operações navais, tentou remodelar a Marinha dos EUA em muitas frentes, se assim quiser, incluindo a introdução de navios, digamos, menores e mais ágeis, se quiser, ágeis não no sentido físico, mas sim ágeis operacionalmente. Navios, claro, alguns deles, como o navio de controle marítimo, nunca de fato chegaram a entrar em serviço real. Isso nunca se concretizou, a não ser por alguns desenhos técnicos. Mas, obviamente, a fragata Oliver Hazard Perry, você sabe, uma fragata mediana, foi uma das maiores séries de navios de superfície já produzidas. E se não fosse por Elmo Zumwalt, a Marinha do Zewa não teria tido, por exemplo, o míssil Tomahawk e o míssil anti-naval Harpoon. Então, Elmo Zumwalt era, na verdade, um oficial de superfície. Mas aqui está, o Sr. Galt. Eu espero estar pronunciando o nome dele corretamente. E ele apresenta o artigo. É um artigo importante, embora não sendo tradicional, sabe? Bater no peito e é o que é. Mas antes de nos aprofundarmos nisto, temos que dar uma olhada nesta outra questão. E este é um pano de fundo importante. Sabem quando falamos sobre o que é apresentado neste documento? E este é um facto bastante conhecido. Tem sido, basicamente, nunca foi escondido. E que a Marinha dos EUA já não consegue construir navios de guerra. E resumo e pontos-chave do Jornal de Segurança Nacional. E eu uso um recurso um tanto fraco. É só porque está concentrado e sabemos que estes pontos são verdadeiros porque tem estado muito presente em todas as primeiras páginas de todas as publicações profissionais e nas audiências no Congresso e coisas desta natureza. E então, resumo e pontos-chave. O ciclo vicioso da construção naval da Marinha dos EUA é definido por um aumento paradoxal nos gastos, juntamente com uma frota em encolhimento, o que está absolutamente correto. E esta é uma das verdades que muitos comandantes nos Estados Unidos, não apenas da Marinha e das Forças Armadas dos EUA em geral, de repente reconheceram. Não se pode comprar capacidade de combate. Simples assim. Você não pode despejar, sabe, toneladas de dinheiro nisso e esperar que algo cresça disso. Não. Você tem que ter muitas coisas, sabe, se juntando. E é isso que este documento que se intitula Instruções de Combate, escrito por um almirante, e como podem ver, Instruções de Combate, foi assim que ele chamou a este trabalho, isto é, da Marinha dos EUA. E é sobre isso que ele fala. Então, almirante, Godley, não Cowley. Eu o pronuncio mal constantemente e peço desculpa por isso. Ele é definitivamente, sabe, um homem de grande mérito e certamente o chefe da, pelo menos, uma das marinhas mais poderosas do mundo. Então, e ele fala sobre isso, ele te apresenta o conteúdo, que a Marinha é um valor diferenciado para a nação, para a força conjunta, e avaliando a entrega do nosso valor diferenciado. Ele fala sobre o que a Marinha faz, a Marinha do EUA faz. E então ele fala sobre o que a Marinha entrega hoje e o que a nação precisa para sua Marinha amanhã. E ele fala sobre o caminho para a frota que dissuade e domina. Bem, o fato é que os Estados Unidos não podem dominar a presença de alguma forma. Não podem dominar o campo de batalha mais. Apesar de que ainda possui, sem dúvida, alguns dos seus sensores notáveis e algumas capacidades que ainda são bem impressionantes para os países do terceiro mundo. E então ele fala sobre o valor diferenciado que a Marinha oferece à nação. Pause. E em amarelo, o que está destacado em amarelo são coisas que estão corretas, que realmente fazem todo o sentido. Pause. E o ponto que eu destaquei em amarelo está absolutamente correto. Pause. Nós garantimos a defesa da pátria a partir do mar.
é o que a Marinha dos Estados Unidos faz. Como ela faz isso é uma questão secundária aqui, mas é verdade. Os Estados Unidos, sendo essencialmente uma ilha gigantesca, e a Marinha dos Estados Unidos sendo uma força absolutamente crucial, que de fato a defesa, defende o território nacional pelo mar. Então, e uma força assim é totalmente a total, justificação e razão de ser, se quiser, para a existência da Marinha dos EUA. O problema com a Marinha dos EUA, claro, é sempre a estrutura. E então ele fala sobre as outras coisas. Então, como podem ver, eu destaquei apenas a dissuasão. Sim, a Marinha dos Estados Unidos oferece algum tipo de dissuasão, mas não entrega estabilidade global. Estabilidade global, de forma alguma. O fato é que é principalmente como o senhor Godley, aceita e admite, é a força expedicionária. E a coisa mais favorita que a Marinha dos Estados Unidos estava fazendo, essencialmente durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, era a proteção de poder. Basicamente, levar seus grupos de batalha de porta-aviões para algumas costas e bombardeá-los até a submissão. Principalmente países do terceiro mundo que não puderam responder. Então, e depois ele diz que nós criamos prosperidade nacional. Isso é balela. O fato é que, enquanto os Estados Unidos definitivamente fazem parte da, por assim dizer, defesa das rotas marítimas de comunicação, mas além da pirataria, a Marinha dos Estados Unidos, por si só, está praticamente acabada em termos não está acabada, na verdade, está a fazê-lo. É pirataria em si mesma, em alguns casos bem importantes. Como no caso da Venezuela, parando todos aqueles petroleiros e coisas do gênero. Então, a prosperidade está num terreno bastante instável aqui. Não está, obviamente não. E então ele fala sobre isso, sabe? As principais indústrias americanas da agricultura e energia, a maquinaria pesada e automóveis, todas dependem do acesso aos bens comuns marítimos para levar produtos dos BAs, né, aos mercados estrangeiros. Se as artérias marítimas fossem bloqueadas ou ameaçadas, os preços disparariam? Bem, sim, correto. O problema é que elas já poderiam estar bloqueadas e como foi basicamente demonstrado pelos Houthis, como você sabe, a guardiã da prosperidade? Sim, foi um fracasso tão abjeto. E sabe o que mais? Os Houthis basicamente ainda controlam o Mar Vermelho e nada pôde ser feito. A Marinha dos Estados Unidos não conseguiu fazer absolutamente nada a respeito. Mas, no fim das contas, ninguém realmente quer atacar as rotas de comunicação marítima, a não ser os piratas, especialmente como eles existem no Estreito de Malaca, e você sabe, na costa da Somália. Mas, fora isso, qualquer tipo de força moderadamente armada, uma força naval, pode facilmente lidar com isso. Então, ele continua Agora, ele passa a 6 atributos essenciais que definem a Marinha do EUA. E ele menciona que somos letais a partir do mar. Ninguém leva mais poder de fogo orgânico para o combate mais rápido do que nós. Não é mais verdade. A única coisa que a Marinha dos Estados Unidos carrega são Tomahawks e a capacidade de lançar dos grupos de batalha de porta-aviões. Todos aqueles, aviões de combate, principalmente de ataque terrestre, e ainda assim eles podem bombardear, obviamente, algum tipo de buraco de merda de terceiro mundo, de terceira categoria. Mas, em termos do combate real vindo do mar, sim, como as próprias notícias afirmam que essencialmente não se pode combater a guerra moderna com os grupos de batalha de porta-aviões. E vou explicar. Novamente, para reiterar o mesmo ponto de porque você não pode fazer isso contra uma potência de mesmo nível. E, na verdade, em muitos aspectos cruciais, a Marinha dos Air-Sewa, especialmente sua força de superfície, não são mais pares, por exemplo, da Marinha Russa. Eles são quase pares. Então, somos móveis em massa. Sim, isso é verdade. Vocês poderiam ter grande mobilidade quando forem tentar bombardear o Irã, por exemplo, porque os iranianos não têm, na verdade, os meios para, essencialmente, travar combate e lutar em alto mar. Mas é um fato bem conhecido que o grupo de combate do porta-aviões Roosevelt e a maioria dos destroyers, neste momento, estão, basicamente, navegando muito longe da costa iraniana por uma razão simples. Porque os iranianos possuem mísseis antinávio de longo alcance, que são super
hipersônicos. E você pode ser móvel, não importa a massa que você tenha, mas uma vez que a salva é lançada, o jogo muda drasticamente. É por isso que a carga principal de todas aquelas células nos destroyers da classe Arleigh Burke, que são 96 células, não são Tomahawks. Eles estão carregados com os mísseis SM-6, e este é o único míssil que os Estados Unidos possuem em seu arsenal capaz de, teoricamente, deter os mísseis antinavios subsônicos. Mas quanto a uma salva realmente séria de mísseis antinávio, eu não sei. Teremos que esperar para ver. Então, ele fala sobre isso, como estamos a dizer. Somos expedicionários. Sim, absolutamente. É uma força expedicionária, apesar de ser, de facto, capaz, se necessário, de defender as costas dos Estados Unidos. Mas é expedicionário, é projeção de poder, é pirataria. São todo o tipo de coisas que acontecem a outras pessoas que não os Estados Unidos. Então, neste caso, ele está correto. E nós somos soberanos. Sim, isso é uma verdade. Ninguém discute isso. Então, ele chega a algumas desviações padrão. Nessas desviações, ele está falando sobre o fato de que a Marinha dos Estados Unidos se desvia do, como ele chama, modelo padrão, em termos de plataformas e em termos dos sistemas de armas. E aqui surge esta questão crítica. Aquilo não é o desvio padrão. É um eufemismo muito brando para explicar como a Marinha dos Estados Unidos perdeu a corrida armamentista. E ele fala sobre isso. E, novamente, isso está certo, é correto o que ele afirma lá, mas o problema é, e eu vou te explicar por que eu destaquei em amarelo, é que uma força pronta deve ser tanto presente quanto letal. No entanto, a Marinha continua a enfrentar um atraso persistente na produção e reabastecimento de munições críticas. Conflitos não podem ser vencidos sem profundidade de estoque. Restrições de capacidade industrial, estratégias de aquisição fragmentadas e financiamento imprevisível têm atrasado a entrega de munições guiadas de precisão, armas submarinas e inventários de mísseis necessários para conflitos de alta intensidade. DICOMs e frotas só podem certificar unidades como prontas para combate se estiverem equipadas com armamento suficiente e moderno. E aqui está o problema. É por isso que está destacado em amarelo. Está tudo muito bem se você voar seu FA, o Super Hornet, ou o que quer que seja, e tiver alguma força especial, se for preciso, para basicamente te dar o laser apontando para algum tipo de barraco, onde alguns terroristas, ou o que quer que seja, sabe, ou pessoas que realmente atiram em você, se reuniram. Então sim, claro, por que não? É uma munição inteligente. Certo, é isso mesmo que elas são. O problema é que a Marinha dos Estados Unidos não consegue levar hoje para o seu campo de batalha a capacidade crítica, o que é, obviamente, a troca de mísseis. É uma guerra de mísseis. Estão a ocorrer ataques de mísseis por todo o lado. O que é que a Marinha dos Estados Unidos já tem? Não muito. Tem Tomahawks, que são, bem, na verdade são mísseis muito antigos. Então eles tentam melhorá-los. Tipo, sim, vamos tornar esta antena de GPS, sabe, mais protegida. Ok, bem, não importa se a antena é boa, se o seu GPS está sendo bloqueado. Então você não vai chegar, onde precisa ir. E então, bem, sim, em termos do quê? Mísseis antinavio, Harpoons, sim, aumentaram o alcance para 500 km até 600. Certo, bem, o P-800 Onyx tem quase o dobro do alcance, 2 vezes. E então, quando se olha para isso, se você pensa que só pode bombardear algo, pode bombardear, como já afirmei, no terceiro mundo, sem defesas aéreas, e é exatamente isso que está acontecendo agora com toda essa agitação em torno do Irã, que eles querem de novo, quero dizer, Trump acabará por fazê-lo. Ele é totalmente controlado por Israel. E então, não importa o quanto ele tente fazer qualquer manobra lá, bem, é o que é. Aí os Estados Unidos estão colocando muita força lá e muita da sua aviação, que é baseada em terra, que não é aviação naval. E se você observar intensivamente, essencialmente o que é a ala aérea do Roosevelt, mesmo que tragam, por exemplo, o grupo de batalha de porta-aviões, o que quer que se junte a ele, e terá mais, digamos, 60, 65 aeronaves lá, ok, para chegar a 130.
Bem, o que sabemos agora é que, por essa razão, por exemplo, não houve nenhum sobrevoo de caças F-22 sobre o Super Bowl, aquele que os Seahawks acabaram por vencer. Ok, meus parabéns a eles. Mas eles têm que basicamente raspar tudo, raspar o fundo do barril para conseguir todos esses recursos para a área. E a maioria deles não estará voando de convés, eles estarão voando de algumas bases terrestres. E esse é outro problema. Essa é a única coisa que eles têm. Bem, eles têm ataque MS. Eles trouxeram esses ataques MS. Há alguns mísseis, sabe, e por aí vai. Mas esperamos que nada aconteça lá, mas muito provavelmente vai acontecer. Mas eu ficaria muito feliz em estar enganado. Mas é que essa é a questão. A Marinha dos Estados Unidos não tem este poder de fogo se trata de um conflito de alta intensidade, como o chefe de operações navais, descreve, apesar de ele entender que numa guerra real, os grupos de batalha de porta-aviões são alvos fáceis e muito provavelmente indefesos. E isso leva-nos a uma questão muito, ainda mais interessante. Por exemplo, que na última edição da Voenaya Missile, Pensamento Militar, o ex-comandante em chefe da Marinha Russa, né, agora superintendente da R, que é essencialmente o equivalente à Escola de Guerra Naval, demora mais tempo. A Academia Russa é muito mais rigorosa neste caso, é a Academia Naval Kuznetsov. É o que está a acontecer. E o senhor Evmenov, ele escreve esta coisa, que é realmente muito, muito interessante, porque essencialmente, em certo sentido, a sua resposta a... Não foi resposta, apenas aconteceu. Eles meio que coincidiram mais ou menos no tempo. E ele fala sobre é isto que se chama. Em abordagens conceituais para a construção e o desenvolvimento da Marinha Russa. Como podem observar, há um resumo. Ele considera as mudanças na situação político-militar mundial, a experiência de combate de conflitos militares recentes e as condições previstas para o emprego das forças navais. Este trabalho delineia abordagens conceituais para a construção e o desenvolvimento da Marinha. Obviamente, pela Marinha, ele se refere à Marinha Russa. E ele fala essencialmente sobre, em sua conclusão, que as novas armas mudaram tudo. E coisa, sabe, A2AD, anti-acesso negação aérea, conceito. Hoje não é mais apenas uma questão costeira e, como afirmam muitas vezes, os submarinos e os submarinos russos são de diversas variedades, desde os de propulsão nuclear até os diesel-elétricos. Assim, carregando até mísseis de cruzeiro calibre 3M54 lançados em salva, eles cobrem uma área de já cerca de 700 quilômetros. Onyx, mais de 1.000 unidades. Zircon mais de 1.500 e as novas versões do Zircon estão a chegar e Evmenov fala sobre isso. E se você der uma olhada no que ele está mostrando lá, ele fala sobre os, submarinos, de perspectiva, e ele fala sobre os novos sistemas de controle de combate nas fragatas da classe Gorshkov. E todo tipo de coisas, incluindo os mais recentes tipos de submarinos, não nucleares. E ao observar isso, os russos constroem uma marinha totalmente diferente. Eles não constroem porta-aviões, simplesmente não o fazem. Quer dizer, novos tipos do projeto 23900, dos quais Evmenov também menciona e fala sobre eles, na verdade, eles podem acabar transportando uma aeronave STOVL, o que os tornará porta-aviões. Mas não terão nada em comum com os grupos de batalha de porta-aviões americanos e terão, obviamente, o sistema de defesa aérea, do qual Evmenov fala que é um sistema de defesa aérea extremamente poderoso. E, claro, meios de ataque, você sabe, os russos estão equipando com hipersônicos toda a marinha. E se os 1.500 km a Mach 9 Plus, que é cerca de Mach 10, não forem suficientes, a versão mais recente do Zircon e outros tipos de armas hipersónicas terão alcances superiores a 2.000 km, chegando a cerca de 2.500 km. Não é possível igualar isso. Não há nada que se possa fazer a respeito, especialmente quando se considera que a Marinha Russa é totalmente guiada por sensores. Ela possui excelente reconhecimento, sistemas de mira em órbita e por toda a parte.
Então, sim, neste caso, a ideia do chefe de operações navais é que sim, não se pode mais confiar, especialmente numa postura agressiva como a da Marinha do Zewa. Não se pode confiar nos grupos de batalha de porta-aviões. E o que testemunhamos hoje, e o que vimos durante esta humilhação essencialmente infligida pelos Houthis à Marinha do Desafio e às marinhas da OTAN, e agora temos o Irã, e esperamos que não entremos numa guerra declarada, ou melhor, que não se torne uma guerra quente. O bombardeio, essa é a única coisa que as Forças Armadas do ZCUA conseguem fazer. Mas a questão é que esta não é a força com que se pode operar numa guerra real, sem a qual toda a gente sabe disso. E Helmut Zumwalt estava, na verdade, a ponderar este problema, esta questão. O que vai acontecer quando os Estados Unidos perderem um porta-aviões? Ou mesmo os seus 1 ou 2 destroyers afundam, juntamente com a sua escolta de cruzeiro, claro, e o que você faz? Escalada para o limiar nuclear, porque os Estados Unidos não podem mais suportar tais perdas. Isto não é a Segunda Guerra Mundial. A América não é a América da Segunda Guerra Mundial. É um estado completamente diferente. É um país completamente diferente e que agora está nas últimas do seu contrato social, depois do que todos nós aprendemos sobre quem são as elites ocidentais e quem nos governa, e isso não vai desaparecer. E os arquivos de Epstein serão despejados cada vez mais e mais, e isso cria o que discutimos do Garland Nixon e eu ontem. É a morte da cultura, essencialmente. E neste caso, isso é de certa forma sintomático do que o chefe de operações navais que produziu este documento, mas no fim acho que é muito pouco e muito tarde, e todos esses apelos, incluindo a restauração da base industrial e coisas dessa natureza, não são fáceis, se é que são possíveis. Mas é isso que eu queria dizer a vocês hoje, pessoal. E como sempre, quem gosta do que eu faço, por favor, se inscreva no meu canal. E quem puder, por favor, me apoie no Patreon ou me compre um café. Também. Então, tenham um bom resto de semana e eu falo com vocês depois, pessoal. Tchau, tchau.